Eu não tô acostumada com esse clima no sul. É quase inverno e tá quente. Olá e bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Júlia e nesse vídeo eu quero falar sobre uma coisa que deixa a maioria das pessoas desconfortáveis. E essa coisa é cocô. É um assunto que deixa a maioria das pessoas desconfortáveis, mas que alguns de nós não tem como evitar. Porque tem uma doença, duas, chamada retocolite ulcerativa e outra chamada doença de Crohn, que são doenças inflamatórias intestinais que atacam o intestino. E são doenças que podem ser bem difíceis de lidar, portanto esse vídeo serve tanto para as pessoas que foram diagnosticadas agora com alguma dessas doenças, quanto para você que conhece alguém que foi diagnosticado e está passando por momentos difíceis. Se você souber do que está acontecendo com essa pessoa, vai ser muito melhor para ela e você vai poder ajudar de um jeito muito melhor. E também para você que não sabe nada sobre e só encontrou esse vídeo e quer saber do que se trata. Bom, eu fui diagnosticada com 15 anos e foi uma história bem turbulenta até agora. Com 15 anos eu comecei a encontrar sangue e muco no meu cocô, e aí a gente teve que procurar ajuda porque isso não costuma ser normal. E nisso eu fui passando de médico em médico até eu descobrir o que estava acontecendo, fiz uma porrada de exame, fiz uma colonoscopia, fiz uma endoscopia, que hoje em dia são exames bem tranquilos de fazer, porque eu acho que nos dois eles te mantêm anestesiado, tipo, não é anestesiado, é sedado. Bom, eles te apagam e você não vê nada. Eu acho, pelo menos, que a endoscopia é assim, porque a colonoscopia é. E eu fiz os dois juntos, então eu não tenho como saber. A colonoscopia só tinha um probleminha, que é a preparação, que é uma bosta, literalmente. Porque você tem que tomar laxantes e ficar 3 dias numa dieta muito restrita, porque eles têm que limpar o teu intestino pra ele estar, tipo, vazio. Então é bem desagradável, mas depois disso você dorme, você acorda, você vai pra casa e tudo volta ao normal. Depois disso eu fui diagnosticada e eu comecei a tomar mesalazina, só que nisso já tinha passado uns 4 meses de eu tendo sintomas e eu perdendo sangue, e então eu acabei ficando muito anêmica e muito fraca e não conseguindo fazer as coisas, e eu desmaiei no hospital. Graças a Deus eu estava no hospital, porque eu estava indo pra uma consulta, então foi meio que sorte minha, porque o meu médico me olhou e disse: caraca, tu tá muito pálida, e daí ele mandou fazer o exame. No mesmo dia eu já fui internada e comecei a tomar remédio na veia, comecei a tomar ferro, sulfato ferroso, que é um comprimidinho, e fiquei uma semana internada basicamente só pra recuperar o sangue que eu tinha perdido. Eu acabei fazendo 2 transfusões. E depois disso eu melhorei, eu voltei pra casa, continuei minha vida, e a gente continuou testando o tratamento. Eu comecei a parar de tomar o corticoide, que é o remédio que incha as bochechinhas, e esse é o momento em que a gente testa se o medicamento está funcionando ou se é só o anti-inflamatório potente que está fazendo o trabalho. E era só o anti-inflamatório potente que estava fazendo o trabalho. Quando eu parei de tomar o corticoide, eu voltei com os sintomas e eu comecei a tomar mesalazina. Não. Comecei a tomar azatioprina, que é um outro remédio imunossupressor. Eu tomei esse além do que eu já estava tomando antes. Ele é um remédio para o nível intermediário da doença. E no caso significa que ele baixa a imunidade e tu pode ficar doente mais frequentemente por vírus fáceis. Mas segundo meu médico, isso não se nota tanto na prática, e realmente eu não notei muito na prática. Eu fiquei tomando ele por mais um ano, e foi um ano em que eu meio que adiei tudo e deixei pra depois, porque a azatioprina não funcionou muito bem. Só que eu não pulei pro próximo remédio, porque o próximo remédio seria o infliximab, que se toma na veia a cada 2 meses. Eu tinha grandes planos pro meu futuro, assim, de viajar pelo mundo, e na minha cabeça isso não seria possível se eu tomasse infliximab. Então eu tentei adiar de todos os jeitos, e eu comecei a fazer outros tratamentos alternativos, que foram uma ortomolecular, um microfisioterapeuta e mais umas outras loucuras que não fizeram tanta diferença. Esses são os 2 principais. A ortomolecular é o que eu quero falar que é importante também, porque funcionou. Absurdamente funcionou no início,
Só que eu parei o tratamento no meio e quando eu voltei não funcionava mais. Eu não tive a mesma remissão que eu tive na primeira vez. Então, se você está nessa situação, eu recomendo que você vá numa ortomolecular, porque ela vai mudar a sua dieta, vai mudar os seus hábitos. Mas é uma opção melhor do que ter que tomar os remédios. Se funcionar pra você, não para, pelo amor de Deus. Não faz o que eu fiz. Porque enquanto der certo, você tem que aproveitar essa oportunidade. Se os remédios não forem sua única opção, não opte por eles, sabe? Mas eu parei, eu tive essa opção e eu parei. E quando eu fui voltar para o tratamento porque eu vi que ele estava dando certo, eu me dei conta do erro que eu tinha cometido, já era tarde demais. Foi uns 3 meses depois e não voltou a funcionar. E depois disso eu fui num microfisioterapeuta, que é um negócio muito bizarro. Eu não sei como funciona, eu não faço ideia. Mas funcionou muito bem comigo por um tempo também. E eu acho que só o meu caso era um pouco grave demais e eu tava numa posição grave demais. Porque eu tava eu tava inflamada e com os sintomas há muito tempo. E eu não tinha feito nada sobre isso, eu não estava fazendo o tratamento direito. Então era um trabalho muito pesado pra microfisioterapia ter resolvido sozinha, e ela não resolveu. Mas ela fez coisas com o meu corpo que não tinham acontecido em muito tempo, eu fiquei em remissão por uns dias. Então eu acho que vale a pena tentar se você tá tendo esse diagnóstico. São 2 tratamentos, esses que eu citei agora, que valem a pena tentar. Eu não sou médica, eu claramente não sei nada sobre, mas são tratamentos que fizeram coisas inesperadas comigo, que valem a pena dar uma conferida. Mas nenhum deles deu certo totalmente e a gente meio que desistiu porque eu tava ficando anêmica de novo e agora em 2018 a gente, no caso eu e a minha família, eu tô incluindo todo mundo porque todo mundo tem que sofrer comigo. Eu comecei a fazer as infusões de infliximab. E graças a Deus é um remédio dos deuses que fez tudo funcionar. Só que ele baixa muito mais a minha imunidade do que ela já estava baixa. Então a gente que toma infliximab tem que se proteger um pouco mais e ser um pouco mais precavido, usar álcool gel, fazer essas coisas chatinhas. Coisa que seria uma gripe normal para uma pessoa normal, seria uma pneumonia para você. Não necessariamente, né? Mas a questão é não dar a oportunidade para isso acontecer. Essa é a minha história. Eu agora tomo infliximab e eu tô bem. Teoricamente, logo logo eu vou parar de tomar o corticoide que me deixa fofinha e as bochechas vão embora e talvez no próximo vídeo eu já não esteja bochechudinha. E se eu não estiver, graças a Deus. Mas agora que eu já contei a minha história, eu só quero dizer pra você que foi diagnosticado que tá tudo bem, que você vai conseguir sair dessa. Você deve estar num momento difícil se você não tá estabilizado e é um momento ruim, é um momento desagradável, é um momento que você não tem vontade de sair de casa, mas a maioria das pessoas tem que sair de casa e continuar vivendo a sua vida e colocar isso junto com o tratamento, e isso é complicado. E é por isso que eu tô aqui pra dizer que você pode falar comigo se você quiser, você pode colocar aqui nos comentários tudo que você teve que passar e outras pessoas também podem te ajudar, porque quem passa por isso não se sente confortável pra conversar com outras pessoas sobre isso, é bem ruim. Eu não me sentia confortável pra falar sobre enema, sobre colonoscopia. Até hoje os meus amigos não sabem o tipo de coisa que eu tive que passar, porque isso não é o tipo de coisa que se fala numa rodinha de conversa. Ei, eu faço cocô com sangue. Mas isso passa. Você se acostuma, os remédios viram uma rotina. E talvez você nem precise de remédios. São coisas que você vai ter opções. E tem muitos outros tratamentos que eu também não sei. E se eu ficar sabendo de algum e eu testar e ele funcionar, eu com certeza vou falar aqui. Mas, por enquanto não aparece uma cura pra essa desgraça, você pode seguir a sua vida normal. Eu recomendo que você tenha pelo menos uma pessoa pra falar sobre essas coisas. Nem que seja pelo menos a sua mãe, ou seu pai, ou o irmão. Porque entre família é um pouco mais fácil de compartilhar esse tipo de probleminhas. Mas as coisas vão melhorar, a gente um dia vai ter uma cura pra essa doença, eu acho. Porque não parece um problema tão complicado quanto realmente é. Então deve ter alguma solução. E se você quer viajar,
você vai poder viajar. E principalmente se você tem dinheiro, você pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar do mundo que vai dar. Mas tem países, eu acho que eu vou fazer um vídeo ainda sobre os países que são mais fáceis de lidar nessa questão de doença e tratamentos que podem te ajudar em relação a isso e te dar um certo suporte. Eu acho que é isso. Era um vídeo pra falar sobre o que ninguém quer falar. E eu espero que tenha ajudado alguém, pelo menos. Alguém que esteja precisando, eu quero dizer que eu estou aqui. E todos nós que temos probleminhas de intestino estamos aqui. E a gente existe, é um problema comum. E você vai encontrar uma solução. Então é isso. Espero ter ajudado alguém. E sigamos em frente com os nossos probleminhas de cocô. Tchau!